Fala meu padrinho, fala minha madrinha, beleza? Professor Cisley Herculano de Geografia aqui, para a gente falar um pouquinho sobre um importante tema que pode aparecer na prova, seja da ESA, da SpaceX, ou até mesmo a sua prova de vestibular, que são os domínios naturais. Domínios naturais, popularmente conhecido como vegetação, popularmente conhecido como biomas, beleza? É claro que nós vamos ter ali algumas situações que podem diferenciar esses tipos de nomenclaturas, mas nós temos que perceber que o estudo dos domínios naturais vai ter a ver exatamente com essa composição diversificada que o Brasil vai ter. Tranquilo. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as formações florestais do Brasil. Por quê? Para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar muito cansativo, para você não pegar e tirar do vídeo na hora que tiver a melhor explicação da sua vida, ou pelo menos uma das melhores, belezinha? Então vamos falar aqui só sobre os domínios florestais do Brasil, sobre os espaços que vão ter, não é, essa grande característica de um porte muito elevado. É importante que você entenda o seguinte, pessoal, é que os domínios naturais que vão ter a formação florestal, eles vão estar muito associados a áreas que são úmidas. Sejam elas muito úmidas ou sejam elas com uma umidade bem distribuída ao longo do ano. Então a primeira que a gente vai falar aqui, ó, a floresta amazônica. Para a sua prova, o primeiro ponto que você tem que saber sobre qualquer tipo de característica natural do Brasil é em relação à sua localização. Repara aqui, gente, floresta amazônica vai estar, ó, predominando na região norte do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que ela se estende para dois importantes estados. Aqui no Nordeste temos o estado do Maranhão e aqui no Centro-Oeste temos o estado do Mato Grosso, beleza? A todos esses estados que vão compor a floresta amazônica, vamos dar um nome de Amazônia Legal, beleza? É aquela área onde vai reunir as características da floresta amazônica e terão vários tipos de planejamentos para o seu desenvolvimento. Tranquilidade? Segue o baile aqui comigo. Sobre essa floresta é importante a gente falar aqui, ó, possui estratos arbóreos, ou seja, de grande porte. Ah, professor, vai ter vegetação de médio porte? Vai ter. Só que aqui a gente está falando do padrão. E o padrão da vegetação do seu estrato é um padrão de grande porte, arbóreo, em função do clima ser muito quente e muito úmido ao longo do ano. Beleza. Nós também vamos ter a composição latifoliada. Por quê? Porque apresentam folhas que são grandes e largas. Isso acontece exatamente pela umidade que nós vamos ter constante nessa área. E essa umidade vai permitir uma troca de água da vegetação com a atmosfera de uma forma bem constante. Então, quanto maior é a folha, automaticamente melhor vai ser para poder fazer esse processo que nós chamamos de evapotranspiração. Tá ligado? Pescou a ideia? Olha aqui, a floresta amazônica também vai ser uma floresta perene. O que significa isso? Floresta perene é aquela que não perde nunca as suas folhas. Ou seja, gente, quando eu falo que não perde nunca, é porque ela não perde totalmente as folhas em nenhuma época do ano. E isso vai acontecer também porque nós temos umidade ao longo do ano inteiro nessa região. Mas sobretudo por causa de uma pequena ideiazinha do clima que vai ser a respeito da amplitude térmica. Como a floresta amazônica se localiza num clima que temos baixa amplitude térmica, nesse clima equatorial, a vegetação não vai sentir períodos de seca e, consequentemente, não vai precisar perder as suas folhas. Muito legal, perennifólias vai ser a característica dessa vegetação. E também heterogênea, pessoal, ou seja, vamos ter aqui uma diversidade muito grande de espécies, beleza? Não é a principal diversidade do Brasil, beleza? Mas nós vamos ter uma diversidade de espécies muito interessante nessas áreas. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então segue aqui comigo que nós temos mais uma vegetação florestal aqui, ó, a Mata Atlântica, mano. Você vai perceber que a Mata Atlântica se localiza aqui, ó, na região Nordeste, nas suas áreas litorâneas, na região Sudeste, nas suas áreas litorâneas, porém aqui no Sudeste ela adentra nos planaltos e serras do Leste e Sudeste, onde nós vamos ter aqui a Serra do Mar, beleza? E ela vai também se desenvolver aqui no litoral da região Sul do Brasil. Ora, professor, então ela ocupa quantos climas? Perceba, o tropical úmido no litoral, o tropical de altitude, mais aqui nas áreas próximas à Serra do Mar, e também nós vamos ter aqui o subtropical. Ô, mano, perfeito! Já que nós temos ali uma diversidade muito grande de climas, nós vamos perceber que a Mata Atlântica será uma floresta, acima de tudo, heterogênea, mano. Nós vamos ter também uma diversidade muito grande de espécies. E aqui, muito mais do que na floresta amazônica, beleza? Muito importante. Olha só, na Mata Atlântica também vamos ter as arbóreas, latifoliadas e perenes. E aí você me pergunta,
Pô, professor, é a mesma então característica da floresta amazônica? Cara, a característica vai ser bem parecida. E isso a gente pode atrelar à característica do clima. Se você para pensar, aqui nós temos um clima que é muito quente e muito úmido, o clima litorâneo úmido. E aqui nessas áreas da floresta amazônica, vamos ter o clima equatorial úmido, também muito quente e muito úmido. Qual vai ser a diferença? É que quando a gente fala do estrato arbóreo, na floresta amazônica vamos ter árvores de maior porte do que na Mata Atlântica. Porém, na Mata Atlântica vamos ter uma diversidade de espécies muito maior do que na floresta amazônica. Show de bola? Tranquilidade? Beleza? Pessoal, Mata Atlântica é importante você falar da devastação. É o tipo de bioma que nós vamos ter mais devastado no território brasileiro, tranquilo? Que sofreu devastação por mais tempo, desde lá da colonização. Mas esse primeiro ponto aqui a gente só está falando só da característica fitogeográfica, beleza? Outra vegetação de floresta importante, as araucárias. Segue aqui comigo. Olha só, araucárias, localização, olha aqui, ó, vai estar na região sul do Brasil. Vamos dar uma ênfase para o estado do Paraná e também Santa Catarina. Lá tinha araucárias, né? Agora já não tem mais tanto, porque também foi muito devastada. Produção de celulose, também por causa da expansão da agricultura cafeeira. Vamos ter ali vários tipos de aspectos. São florestas arbóreas e também, agora, aciculifoliadas, diferente das latifoliadas. O que significa isso? É que as folhas vão ser menores em agulha, tranquilo? Exatamente por causa da composição do clima e de ser diferenciado. Aqui os climas, nós vamos ter características, não é, de um pouquinho menos de calor, ou seja, no inverno nós vamos ter um frio bem sinistrinho. Então isso daí vai complicar exatamente na composição das folhas. Aqui as folhas são menores em agulha, exatamente como a característica dos pinheiros. E você sabe que pinheiro, não é, dá em áreas de climas frios. Tranquilidade? Olha só as araucárias. Diferente da Mata Atlântica e da Amazônia, é uma floresta mais homogênea. E quando eu digo mais homogênea, é porque não tem uma diversidade muito grande de espécies. Nós vamos ter a araucária, vamos ter a canela, que são espécies bem, vamos dizer assim, entre aspas, únicas nessa área. Não vamos ter ali muita diversidade natural nesse tipo de vegetação. Tranquilidade? Segue o baile aqui comigo, olha só, eu pego e falo com o meu câmera, ó, vem aqui comigo, ó, sai comigo, ó, vem aqui comigo, vai lá, vem aqui comigo, vai lá. Então você fica aqui nessa interação constante, beleza? Então segue aqui comigo, pessoal. Mata dos Cocais, pessoal, também vai ser um tipo de formação florestal, onde nós vamos ter uma área de transição. Transição entre o que, gente? Uma área muito úmida, que vai ser aqui no clima equatorial da floresta amazônica, uma área que é semi-úmida, aqui ó, em amarelo, onde nós vamos ter a vegetação do cerrado, vamos ter duas estações definidas com clima tropical, e aqui uma área de clima seco, onde nós temos aqui a vegetação da caatinga no clima semiárido. A Mata dos Cocais, ela vai estar exatamente nessa transição, nessa área que vai ter essa troca de características climáticas naturais. Belezinha. Desenvolvem-se vegetações arbóreas que vão ser chamadas de palmeiras, tais como carnaúba e também o babaçu, beleza? Muito interessante. Vai estar aqui entre os estados do Maranhão e o Piauí, tranquilo? Partes também do Ceará vão enquadrar esse tipo de Mata dos Cocais. Aqui eu botei ela bem pequenininha, mas ela vai também estar em umas outras áreas ali, vai chegar um pouquinho mais para cá, para a porção sul, mas nós vamos ter os estados do Maranhão e Piauí sendo muito importantes com a presença dessa vegetação. Acabou por aí? Não, a gente pode falar também aqui do Pantanal, cara. O Pantanal também vai ter uma classificação em determinadas áreas florestais, beleza? Isso por quê? Porque nós vamos ter uma elevada umidade que vai chegar até aqui a partir da drenagem do Rio Paraguai. E aí essa planície do Pantanal, ela será muito alagada, beleza? Quando isso acontece, vem sedimentos pra caramba. Tu lembra daquele termo, né? Erosão fluvial, tá ligado? Chega muitos nutrientes, chega muitos sedimentos, consequentemente vai fazendo com que haja uma grande riqueza na biodiversidade do Pantanal. Para o vídeo não ficar muito longo, fica aí com a gente, tamo junto, grande abraço!